Bom dia, boa tarde, boa noite. No nosso documentário iremos tratar fatos importantes que aconteceram ao longo da pandemia. Uma grande dúvida que a sociedade brasileira tem é se a vacina do coronavírus vem esse ano. O governador da cidade de São Paulo prometeu a vacina até o final do ano para todos os moradores da capital paulista. Porém, quando teremos uma vacina globalmente utilizável é uma dúvida da população brasileira e mundial. Agora eu vou falar sobre 4 tipos de vacinas diferentes que estão sendo produzidas pelo Reino Unido, Alemanha, China e Bélgica. Tá certo? Vai aparecer na tela tudo que eu estiver lendo nesse exato momento. A do Reino Unido: Oxford, AstraZeneca. Usa uma versão branda da um vírus de gripe para transportar o RNA do SARS-CoV-2, vírus que causa a Covid-19, para dentro do corpo humano, induzindo a produção de anticorpos contra a Covid-19. Está sendo testada em 5.000 voluntários de 3 estados brasileiros. BioNTech Pfizer, Alemanha e Estados Unidos. Usa parte do material genético do próprio SARS-CoV-2 para estimular o corpo a gerar proteção. Está sendo testado em 30.000 voluntários distribuídos entre Alemanha, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Sinovac, China. Está sendo desenvolvida na China pelo Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan e teve os primeiros resultados anunciados em junho, quando 743 voluntários não apresentaram efeitos adversos graves e produziram resposta imunológica. Janssen Cilag, Bélgica. A vacina tem na sua composição um vetor recombinante, não replicante, de adenovírus tipo 26, AD26. A China foi realmente a culpada pela Covid-19? No começo, muitas pessoas falaram que sim, a China foi realmente a culpada pela doença. Agora a gente vai ler um trecho de um texto feito por Alan Garry. Tá? Se você quiser ver esse texto completo, né, tá no site Infomon. Assim como o novo coronavírus, a síndrome respiratória aguda grave, SARS, começou no mercado molhado chinês em 2002 e atingiu 29 países, matando 800 pessoas. Nesse mercado, nada higiênico. São comercializados animais selvagens, como morcegos, roedores e tigres, para o consumo humano. A partir da combinação entre pouca higiene e consumo de animais selvagens, é transmitido o vírus para o ser humano. Bom, agora chegou a hora do nosso documentário que vamos fazer as entrevistas, né? Foco principal aqui do nosso documentário, tá? Primeiramente, vamos dar a volta ao mundo e parar na Austrália. Para você que não sabe, minha tia mora lá na Austrália, esse país aqui, fica na Oceania, né? Minha tia mora lá na Austrália, tá? E a gente vai perguntar um pouquinho para ela como foi a pandemia em outro país, tá certo? Então, bora lá pro documentário. Lá na Austrália, terra dos cangurus e dos koalas. Bom, primeiramente eu queria saber como funcionou o fechamento de escolas e comércios aí na Austrália. Eles sempre se mantiveram fechados, nunca foram fechados, ficaram alternando de aberto e fechado. Conta aí um pouquinho como foi o funcionamento desse fechamento de escolas e comércios, né? Então, o fechamento do comércio das escolas, de um modo geral, na Austrália, porque na Austrália os estados meio que agiram separadamente, foi meio que diferente para cada um. Aqui no meu estado, no geral, as escolas não fecharam. Os pais podiam escolher deixar as crianças irem para a escola ou não, a maioria não foi. Foram feitos estudos online. Mas as escolas ficaram abertas e o comércio, a maioria também ficou aberto, assim, fecharam só os mais bares, restaurantes, academias e essa área de eventos, não pôde fazer, por exemplo, casamento teve que ser cancelado, não podia fazer eventos com mais de 10 pessoas, não podia visitar amigos se tivesse mais de tantas pessoas envolvidas, então teve isso, mas o comércio, assim, loja de shopping, tudo ficou aberto, só não tinha gente indo, algumas escolheram fechar. A segunda pergunta é, as pessoas sempre respeitaram o distanciamento social e o uso de máscara desde sempre, ou demorou para acostumar? Tipo, você esquecia a máscara em casa, você via várias pessoas entrando em estabelecimentos sem máscara, ou foi tudo certinho, todo mundo usava máscara, todo mundo álcool gel, distanciamento social?
O distanciamento, o uso de máscara, o distanciamento sim, as pessoas respeitaram desde sempre. O uso de máscara não foi, aqui no meu estado, por exemplo, não foi obrigatório. E como tinha menos gente na rua, então você não via, na verdade, muita gente de máscara. Algumas pessoas usavam. Eu uso a máscara se eu vou em transporte público, mas a maioria não usa. O distanciamento, sim, sempre respeitaram e tem várias placas em todo lugar, né? Mantenha a distância, isso tudo, então é impossível esquecer. Mas com máscara a gente não teve muito essa coisa de ser obrigatório. Os casos, né, de coronavírus aí na Austrália foram piorando ao decorrer da pandemia ou foram alternando entre às vezes estava bom, às vezes estava ruim, o que está acontecendo aqui no Brasil hoje em dia, né? Que antes estava sempre piorando os casos, aumentando os casos, e agora está abaixando, mas tem dia que sobe, tem dia que abaixa. Então assim, eu queria saber um pouquinho como funcionou isso aí na Austrália. Então, os casos na Austrália, de um modo geral, foram, na verdade, melhorando, né? Depois que introduziram o distanciamento e as pessoas não estavam mais saindo, teve que meio que aquele semi-lockdown, mas então foram melhorando e não ficou de bom, ruim, alternando. Com exceção um estado que piorou, que os casos pioraram, então eles ficaram isolados, fecharam fronteira e tiveram que voltar de novo ao lockdown, tudo, mas os casos melhoraram e continuam baixos. Bom, gente, então essa foi a entrevista aí da minha tia, que ela contou um pouquinho como funcionou a pandemia em outro país, na Austrália, né? Mais especificamente a terra dos cangurus e dos koalas, né? Bom, queria pedir um aplauso aí, que foi uma entrevista muito legal, espero que você tenha gostado aí na sua casa. Então vamos seguir aí nosso documentário, bora lá. Bom, agora o Marcos vai entrevistar a tia dele, que é médica, né? Então ele vai entrevistar a tia dele e vai perguntar um pouco como foi vivenciar a pandemia num hospital, né? Correndo o risco de pegar a doença para salvar vidas de outras pessoas. Agora a gente vai continuar a entrevista do Oscar do Inovação e essa é a minha tia, Regina, por isso que a gente está sem máscara, a gente está dentro de casa. Ela é cardiologista e ela vai contar um pouco para vocês como é que foi estar dentro do hospital e ela teve o Covid graças a isso. E agora a gente vai começar. Bom, conta pra gente como é que foi no início da pandemia saber que o local onde você trabalha receberia pessoas infectadas. Olha, como para todo mundo, né? Era uma doença nova que a gente pouco conhecia, pouco sabia tratar e foi difícil no começo. Tivemos que estruturar todo o hospital. Eu trabalho no Hospital do Coração, sou cardiologista de lá há 26 anos e no início foi difícil porque não tínhamos ainda nenhum protocolo de segurança, de usar máscara, de circulação no hospital, no HCOR seguro, que nem teve hoje. Então, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo, né? Fazendo protocolos, separamos o hospital lá do Covid, ou síndrome gripais, para o lado de HCOR seguro, uso obrigatório de máscara em todos os setores, máscaras que são oferecidas pelo próprio hospital. E com isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Eu peguei o Covid logo no começo, em março. Não tínhamos ainda tantos protocolos de segurança estabelecidos, tá? Acredito que contraí o vírus lá no hospital mesmo, ou por contato, que vocês sabem, né? Que o vírus não é transmitido só por tosse, gotículas, ou por contato também. Pode ter sido que eu toquei num elevador, numa porta, qualquer local do hospital que possa ter me combinado com o Covid. Graças a Deus eu passei muito bem, eu não tive muitos sintomas. Minha maior preocupação naquele momento, quando eu descobri que eu contraí o Covid, foi justamente não contaminar ninguém da minha família, porque eu realmente estava praticamente assintomática, mas essa doença, realmente ela deixa a gente muito ansiosa, muito estressada. Você nunca sabe no dia seguinte como você vai estar. Era difícil. De ter que ficar isolado. Isolamento, que eu tive que ficar praticamente sozinha aqui na minha casa. Minha família teve que se deslocar para um outro local
para eu não contaminar ninguém. E é difícil, foi bem difícil, né, esse lado emocional. O lado de sintomas não, realmente eu me senti muito bem, tive sintomas leves, apesar de estar com a pneumonia do Covid, eu não tive nenhum sintoma gripal, só 4 dias de anosmia, que é a falta de cheiro e paladar, e tive também uma dor torácica, foram os únicos sintomas. Agora vamos fazer aqui a entrevista com o pessoal do EconoWeek. O Gabriel Batista vai estar lá fazendo essa entrevista com essas pessoas maravilhosas, tá certo? Vamos lá para essa entrevista que é muito da hora. Bom, agora vamos dar início à nossa última entrevista aqui no documentário. Espero que vocês tenham gostado até agora. Prometo que essa entrevista vai render muitos assuntos muito legais, que vai ensinar muita gente, vai esclarecer dúvidas. E a nossa última entrevista, que não menos importante, será com o pessoal do canal EconoWeek. Espero que vocês gostem. Aproveita, tamo junto. Agora uma perguntinha mais pra você mesmo. Muitas pessoas estão se reinventando nesse período de pandemia, né? Se aprender várias coisas e a fazer e passar o tempo. E queria saber como você está lidando com o canal, né? Gravar vídeos sem poder sair, sem poder ver as pessoas. Como que você está lidando com tudo isso? Pra mim não foi tão chocante, porque eu já fazia isso desde o começo de 2019. Eu já estava dedicado exclusivamente ao EconoWeek. Eu larguei minha carreira no mercado financeiro, então basicamente sentava aqui na sala da minha casa e trabalho aqui. No período mais agudo da crise, foi mais chato, lógico, porque estava praticamente tudo fechado. Eu estava vendo ninguém, eu mesmo não fiz exames, mas potencialmente eu fui uma das vítimas de Covid, que eu fiquei bem mal no começo da crise, então eu mesmo me isolei aí por uns 40 dias para não contagiar ninguém, mas o pior já passou, né? Então, falando de convívio social, nessa fase foi chato, mas não foi horrível, porque eu já trabalhava de home office. Então eu já estava mais habituado a trabalhar aqui de casa, não teve uma adaptação tão forte, a não ser porque eu parei de ir pra academia, parei de ver gente, então isso foi chato mesmo. Agora falando financeiramente, aqui no EconoWeek, por incrível que pareça, as coisas melhoraram na pandemia. No começo da pandemia, alguns clientes atrasaram o pagamento, totalmente compreensível. Eu fiquei com medo, falei, putz, cara, vai vir uma baita crise, eu vou perder receita. Muita gente me devendo. Exato, e assim, compreensível, tem que fazer, nessa hora de crise não adianta ser rigoroso e correr atrás dos clientes e falar, não, só vai me pagar no prazo, porque, enfim, é relacionamento de longo prazo, no final das contas. Começou a entrar mais serviço, e, enfim, as coisas melhoraram pra gente, por incrível que pareça, no meio, assim, 2, 3 meses depois do começo da pandemia pra cá melhoraram, mas passamos um período aí, algum aperto também. Bom, agora a gente vai fazer a nossa última pergunta, de um assunto que bem atual até, mas não deixamos de estar no período de Covid, que são as eleições americanas, né? E a gente viu que vocês fizeram vários vídeos falando sobre isso. E com o Biden eleito, né? O que vai mudar para nós aqui do Brasil e mundialmente, mais ou menos, sobre isso? Olha, talvez muita gente espere uma grande mudança. Eu não acho que vai ser uma grande mudança, porque os Estados Unidos são uma nação bem pragmática. Então, apesar da gente ter mais marcado uma característica de um presidente ou de outro, as coisas não mudam tão drasticamente assim na mudança de um presidente americano. Lógico, a gente vai perceber algumas coisas que não são tão sutis, como, por exemplo, a lida diplomática aqui do Trump era bem arisca, bem bélica, né? Quando a gente fala, inclusive, de guerra comercial com a China, mas apesar de a diplomacia possivelmente melhorar, falando desse aspecto de guerra comercial, o Biden também não deve agir de maneira tão amigável com a China. Ele também tem interesses, como eu posso dizer, mais protecionistas mesmo, de tentar trazer emprego, gerar a economia e o emprego para dentro dos Estados Unidos, não sendo exatamente o economista não, né? Alguém que defende uma economia mais liberal.
Mas eu acho que a mudança vai ser positiva, ela deve se concretizar, né? O Trump está aí resistindo em passar o bastão para o Biden, mas isso deve acontecer, os principais líderes do mundo já reconheceram a vitória, falta aí o Trump e os republicanos também reconhecerem, mas deve melhorar. Entendi. Bom, eu tinha falado que era uma entrevista bem rápida, o nosso documentário também é bem rápido. Acho que queria agradecer demais por vocês solicitarem esse tempinho com a gente. Bom, se você quiser falar aí do seu Instagram, do canal, fique à vontade. Show de bola, não? Queria parabenizar vocês aí pela iniciativa. Tomara que fique um trabalho bem legal. Depois manda pra eu dar uma olhada. E quem quiser dar uma olhadinha no EconoWeek, a gente tá no Instagram e no YouTube com esse nome mesmo. EconoWeek, de Economia e Semana. E fiquem à vontade pra seguir a gente por lá. Tô muito... Tá? O Black Lives Matter foi algo muito comentado durante a pandemia. Para você que não sabe, isso se trata de um assunto contra o racismo, né? Essa hashtag aí que rodou o mundo e as redes sociais, tá? Aliás, vários famosos se comoveram com o Black Lives Matter, tá? Tá aparecendo aí imagens de famosos que se comoveram, tá? Com esse combate contra o racismo, tá? Eu acho que a maior parte do mundo inteiro se comoveu e ficou comovido com esses acontecimentos. Além de famosos, pessoas do mundo inteiro, de todas as raças, etnias, se reuniram para protestar contra o racismo. Porém, aí fica uma grande dúvida, né, na sociedade mundial, tá? O protesto com manifestações era válido em meio de pandemia? Qual é a sua opinião sobre isso, tá? Me conta aí que eu tô ouvindo. Entendi, é uma opinião bem boa pra gente se discutir em outro momento, tá bom? Qualquer coisa a gente discute aí ao longo da vida, tá? E também o quanto essa manifestação, né, com aglomeração, obviamente, agregou aos casos da Covid-19, né? Será que mais pessoas pegaram? Será que ficaram igual? Eu acho que, pelo menos, muitas mais pessoas acabaram pegando a doença por conta dessa aglomeração. E também, né, hoje em dia a gente vive numa era digital, então esse protesto poderia ter acontecido digitalmente como aconteceu. Poderia ter sido apenas digitalmente por estarmos em meio de uma pandemia do coronavírus, né? Que é uma pandemia muito perigosa e acabou matando várias pessoas no mundo inteiro, infelizmente. Bom, gente, então é esse o nosso documentário para o Oscar. Espero que nessa situação seja o único Oscar online aí da nossa escola, né, o Colégio Inovação. Espero que você, telespectador, tenha gostado. E é isso, gente. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal. Falou.